Olá, sou Jorge Lima do Instituto Evolucionar e a nossa missão é auxiliar você a vencer os teus pesadelos e a construir uma vida espetacular com muita abundância e prosperidade. O assunto que eu quero abordar nesse momento é construindo prosperidade, né? Quem não gostaria de ser próspero? Acredito que todos gostariam de ter uma vida realmente a vida dos sonhos. Mas para que isso venha a acontecer, e é possível sim, a gente precisa compreender alguns fenômenos, entender bem e vencer então esses desafios. E um fator muito importante que nós precisamos compreender é que prosperidade é uma crença. Sim, isso mesmo que você ouviu, prosperidade é uma crença. Então, precisamos compreender que nós somos um conjunto de ideias, percepções e até mesmo de preconceitos que recebemos de pessoas muito próximas a nós, né? Sejam elas nossos pais, nossos cuidadores, nossos irmãos, nossos avós. Tudo isso que nos é transmitido desde tenra idade, nós vamos acolhendo dentro da nossa mente, na nossa vida em si. E essas coisas, então, elas vão se transformando em crenças, né? Tudo que essas pessoas nos falam, a gente tem elas armazenadas num lugar muito especial da nossa mente, no nosso coração, que são as nossas crenças. O grande problema é que muitas vezes essas crenças, elas são crenças limitantes e que fazem com que no desenrolar da nossa vida, isso venha nos aprisionar. Então a gente precisa compreender, né, que o nosso primeiro passo, uma vez que temos esses entendimentos, é descobrir, sim, precisamos descobrir qual é o significado de prosperidade. Qual significado foi registrado no meu inconsciente? Eu preciso compreender isso. Que ideia eu tenho de uma vida próspera? Que ideia eu tenho de ter bens? O que eu entendo por isso? Eu preciso ter isso muito claro para mim poder tomar algumas ações no decorrer da minha existência. Também precisamos, e isso é um fator muito sério, é prestar atenção se nós não estamos seguindo o mesmo caminho que os nossos cuidadores, familiares, amigos seguiram, porque as coisas tendem a se repetir e nós temos que tomar um cuidado com isso. Será que eu não estou repetindo o comportamento do meu avô, do meu pai, da minha mãe, em si, de alguém que cuidou de mim? Nós temos que tomar todas as precauções necessárias para termos esse entendimento, porque de repente poderá chegar um momento que a gente não está vivendo a nossa vida, e nós estamos vivendo a vida de alguém que nos ensinou a viver daquele jeito, e nem sempre isso será bom, nem sempre isso será fator de prosperidade na sua vida. A maioria das vezes, ou na maioria das vezes, nós simplesmente repetimos crenças, e são crenças limitantes que nos levam para uma vida de escassez e de miséria. Então nós precisamos olhar para dentro da gente para termos essa compreensão. Então a prosperidade, ela é uma crença, logo uma posição mental, é o que está dentro da mente da gente, né? Ela é interna. A gente realmente acredita, toma posse que pode e merece ser próspero, né? Então você precisa ter essa atitude de olhar para dentro de você e dizer assim, peraí, essa palavra, essa orientação, esse ensinamento talvez tenha dado certo lá para o meu avô ou para o meu pai, mas os tempos mudaram, tudo mudou, talvez eu tenha que reaprender muitas coisas. E quando a gente faz isso, é claro que isso muitas vezes é doloroso, mas a gente precisa fazer, porque será isso que vai nos levar para um caminho de sucesso, para um caminho onde vamos estar realizando nossos sonhos. Outro fator importante, nós precisamos acreditar que nós merecemos ser próspero. Você merece ser próspero, você merece ter uma vida maravilhosa, você merece ter a vida dos sonhos. Sim, todos nós merecemos isso. Então, muitas vezes, temos pensamentos implantados que nos dizem que nós não somos capazes de prosperar.
Isso pode ter acontecido com você, aconteceu comigo, deve ter acontecido com a maioria das pessoas, né? Porque tem pessoa que simplesmente, eu não sei se é num ato de maldade, ou de não saber mesmo, ou tá preso também numa crença limitante, de dizer assim, mas você não vai conseguir, essa formação não é para você, esse emprego, esse ganho não é para você. Então as pessoas tendem sempre a nos diminuir, e a gente não pode acreditar nessas coisas, né? A gente não pode deixar que essas coisas venham ficar impregnadas dentro da gente, porque isso vai nos dominar, né? Então essas coisas acabam gerando toda uma instabilidade de entendimento e de crenças, e isso acaba fazendo com que a gente venha vibrar na mesma frequência deles. E não pode, você tem a sua vida, você tem que viver na tua frequência. Então crie uma frequência alta, acredite que você merece, que você pode, e você vai conseguir sim. Precisamos urgentemente entrar em contato com o nosso eu interior. Eu preciso saber, tudo que está dentro de mim é fruto da minha conquista, do meu aprendizado, da minha pesquisa, ou é algo que foi implantado dentro de mim? E se for algo implantado, muitas vezes você tem que tomar um cuidado contra isso, queridos, porque do contrário, eu repito, você tende a repetir coisas dos teus antepassados que possivelmente não vão te trazer para uma vida de prosperidade. Então, será que é você mesmo ou é algo que foi internalizado? Essas coisas, essas crenças, é teu ou foi colocado? Então você tem que tomar uma decisão de entender isso. E eu te pergunto, presta atenção, você realmente acha que merece ser próspero? Não responde para mim, responde para você. As perguntas, elas estimulam os movimentos internos. Quando a gente recebe uma pergunta de alguém, a gente já pensa, a gente toma até um susto muitas vezes, né? E essa pergunta, ela é forte realmente. Você realmente merece ser próspero? Essa é uma pergunta que impacta as nossas vidas, porque primeiramente nós vamos responder sim, eu mereço. Mas aí vem uma segunda, então por que eu não prospero? Se eu sou uma pessoa honesta, trabalhador, eu luto, eu batalho, por que a prosperidade não vem até mim? Porque talvez essa crença, ou esse fator merecimento, não está sendo bem trabalhado dentro de você. Você precisa trabalhar esse fator, porque você merece sim, você merece o melhor da vida, o melhor da existência, porque você tem capacidade de adquirir prosperidade sem sombra de dúvida. Então, se você não se valoriza, você não vai se respeitar. Se você se valoriza, você vai se respeitar. O que isso quer dizer? Se eu me valorizo, eu tenho poder de decisão e eu decido ser quem eu quiser ser, não o que os outros querem que eu seja. E quando você faz isso, você está se respeitando, porque você está respeitando o teu sonho, o teu ideal de existência. E isso é uma coisa maravilhosa que todos nós devemos de fazer. Outra atitude que nós devemos ter para construirmos uma vida de prosperidade é termos atitudes amáveis. Atitudes amáveis, isso mesmo, né? Porque essas atitudes é que vão conceber prosperidade. Se você não está ganhando financeiramente bem, não está tendo reconhecimento nas suas conquistas, então comece a gerar no seu dia a dia ações mais prósperas e mais amáveis. Porque muitas vezes você já deve ter pensado, poxa vida, eu já trabalho há anos nessa função, nessa empresa, e ninguém me valoriza. Mas não está na hora de você começar a olhar para dentro de você e gerar mais condições de você crescer, de você se tornar uma pessoa mais amável, porque quando a gente é amável, nós vamos gerar condições de sermos prósperos. Então é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo, né? Então, você é amável, ótimo, beleza. Atitudes amáveis também são formas de prosperidade. Por quê? Porque você cuida bem das coisas que você possui. Eu te pergunto, todas as pessoas amáveis que eu conheço, elas são prósperas. Elas são pessoas alegres, elas são vibrantes. Elas têm uma capacidade mental positiva muito grande e isso atrai a frequência da vida financeira para a sua vida. Então comece a desenvolver isso. Outra pergunta, você tem gratidão pelas coisas que você possui? Você ama, você cuida, você zela aquilo que você tem? Ou simplesmente diz assim, eu adquiri, mas se quebrar, se estragar, eu compro de novo?
Ótimo, né? Só que você não pode esquecer nunca que o tempo que você gasta para adquirir algo, trabalhando, se esforçando, esse tempo você nunca mais terá de volta. Ele já passou, a nossa vida, ela não volta para trás, ela sempre está avançando. Então tem pessoas que gastam às vezes anos de vida para adquirir um automóvel, por exemplo, mas aí não cuidam, andam de qualquer jeito, e quando vê, bate, estraga e perde aquele bem. E ele esqueceu que ele trabalhou 2, 3 ou 5 anos para pagar aquele carro, aquele algo que ele tanto queria. E ele esquece que esse tempo de vida não vai voltar mais, porque basicamente nós trocamos, né? Toda pessoa que trabalha, ele troca X horas por X valor no final de mês. E essas coisas é que a gente tem que pensar e dizer assim, peraí, se eu dou um tempo da minha vida para adquirir algo, então eu tenho que valorizar. E quando eu valorizo, eu estou criando então um espírito de gratidão. E uma pessoa que é grata pelas coisas, ela tende a adquirir muito mais, porque isso torna-se num ciclo vicioso de conquista e crescimento na sua vida, porque o espírito de gratidão é muito forte dentro de si. Então, acredite em você. Acredite no teu potencial, acredite na vida, acredite no doador da vida, se transforme, se modifique, leia, ouça, estude, aprenda, cresça, porque você pode sim, você tem o dever de mudar, você tem o dever de crescer, você tem o dever de evoluir. Faça movimentos internos, repense a tua vida, faça movimentos internos, reveja as tuas crenças, né? Expanda as tuas possibilidades, mas para começar, respira fundo, pensa na vida, pensa em você, pensa nos teus sonhos, pensa nos teus ideais e parta a partir daí. Veja-se como você sempre sonhou, como você se enxerga, faz toda a diferença. Uma imagem interna vale mais do que 1000 palavras. Né? Então tenha essa imagem de você vencedor, você nasceu para ser próspero, não esquece disso. E para espalhar prosperidade também por onde passar. Sucesso a todos vocês!